tem acontecido muito isso com o Santos. Faz um jogo, de repente, ruim ou mais ou menos, mas quando toma um gol, abre a porteira, né? E aí, só para a gente lembrar, isso vem já desde Odair, né? A demissão do Odair. Corinthians, 19-28 do primeiro tempo. 2 gols, acabou o jogo. Flamengo, tá faltando um gol aí que foi no primeiro tempo, que tava 1-1. E aí vira o jogo no primeiro tempo 1-1. Aí é 2-1 Flamengo, 2-2 e depois 3-2 Flamengo. Quantos são os gols do Flamengo? 5-12 do segundo tempo. 7 minutos, acabou também. Cuiabá, 0-0 primeiro tempo, começa o segundo tempo. 8, 30 e 41. De 8 para 30 até tem um intervalo considerável, mas assim, tudo no segundo tempo. São Paulo, estava um jogo pau a pau, pênalti para o São Paulo, 22 do primeiro tempo. 22-46, 34-43, que é o único gol ali do Alexandre Pato aí que o Prato citou lá atrás. Botafogo, tá 2-0, 39-42, e quase que veio o terceiro ali já no 50 ou 47. E ontem, de novo, 13, 35, 38, 46. Então, tem componente tático, sem dúvida, mas isso é emocional também. É emocional, é assim, ó, acabou, não vamos conseguir, já era, não tem mais concentração, não tem mais pegada, tá com medo, né? Deve ter tudo isso na cabeça dos jogadores nesse momento, que é natural do momento de rebaixamento e que poderia ser minimizado talvez com outro tipo de jogador, que é uma coisa que a gente fala assim há tempos, né, sobre o Santos. Aqui não é a análise de caráter, tá? Mas são jogadores que não estão acostumados a esse tipo de situação, assim, nesse time, com essa cobrança, esfacelado, né? É uma coisa que a gente fala, um jogador mais ou menos num coletivo bom, ele rende de um jeito. O jogador que não é bom, no coletivo ruim, um momento péssimo, esse cara vai lá para baixo. Então, é importante notar isso. Agora pode deixar o Prato. Vai lá, Prates. Não, Moura, eu acho que esses números que o Dudziak trouxe aí, esses números explicam parte do que a gente viu de um primeiro turno muito ruim do Santos. O Santos, em relação a nível de futebol, a nível de apresentação, foi o pior time do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Quando eu falo nível de futebol, é a sequência de jogos ruins, a sequência de problemas para defender, problemas para jogar, problemas para competir, problemas para atacar. Nenhum time teve tanto problema e jogou tão mal por tanto tempo como o Santos. A gente pode pegar o Vasco em um recorte, o América em outro, o Goiás em outro, o Coritiba em outro. Agora, com a regularidade de ruindade do Santos, não houve nenhum. Não houve nenhum. Então, nesse momento, eu não consigo ver nenhum caminho que me aponte que o Santos possa reagir. O Aguirre falou, em outras palavras, algo que o Gabriel Dudziak falou agora. Olha, o time, quando sofre um gol, o time desmorona, o time desmonta, a gente tem um plano para o jogo. Sai um gol, acaba o jogo. E aí, quando o Aguirre vai recorrer ao banco, o banco do Santos ajuda a explicar porque o Santos tem esse time, porque os reservas são piores do que aqueles que jogam. Então, é um time que está muito esfacelado, com jogadores limitadíssimos, muitos deles, outros que não são tão limitados, mas ficaram limitados também. E esses jogadores todos estão definhando. Então, a gente está vendo o Santos esfarelar no meio do campeonato, faltando um turno ainda, com uma convicção de quem vê o Santos jogar que o time vai cair, mais cedo ou mais tarde. É preciso esperar algo que nós não vimos ainda até agora. Que o Santos tenha alguma segurança para jogar, alguma segurança para se defender, que o time tenha personalidade para sair de uma adversidade do jogo. Nada disso apresentou-se até agora. Nem com o Odair, nem com o Turra, nem a estreia do Aguirre, nem com o Claudio Miro por um jogo. Esse time vai escapar? Eu não estou vendo caminho para isso. A gente pode mudar a conversa daqui a algumas rodadas, falar em outra situação, os resultados positivos aparecerem, mas nesse momento, trabalho de campo, trabalho da diretoria, não há nada que aponte que o Santos possa se livrar do rebaixamento. Tem muito jogo para acontecer, o Aguirre está apostando muito nisso, o Alexandre Galo, que é o coordenador de futebol, que chegou há pouco tempo, está apostando muito nisso. Agora, é um clube que está embutido em derrotas, em fracassos, e agora falta queda, né, para completar 3 anos muito ruins. O Santos, se cair agora, ele não vai cair por esse brasileiro. Ele está 3 anos tentando cair. É que às vezes ele escapa 12º, escapa 13º, escapa em 10º. Esse ano, para escapar, vai ser muito difícil, Moro. O que o time apresenta não dá nenhum sinal de que possa reagir a curto prazo e precisa reagir a curto prazo. Vai precisar ganhar quase todos os jogos em casa, buscar pontos fora. Nesse momento, pode trocar um jogador pelo outro, pode apostar em quem não jogou ainda, porque a impressão que eu tenho de longe é a seguinte, vendo os jogos do Santos, as entrevistas dos jogadores, treinadores, diretoria, que o jogador que chega ao Santos, não é que ele muda o ambiente do Santos, o ambiente do Santos muda o jogador. Então ele vai definhando junto com todo mundo. Será que nesse ambiente o Santos escapa? Com esse time o Santos escapa? Com esses jogadores o Santos escapa? Acho muito difícil.
Só para a gente fechar o assunto Santos e falar dos jogos de hoje, rapidinho, já até porque estamos em cima do laço aqui. Tem um dado sobre o Santos que é bom a gente ficar ligado. O trabalho do Odair era péssimo, o Odair era não sei o quê, o Odair papapá, porque o Odair não melhora o time. Beleza. Quando o Odair era técnico do Santos, ele caiu na 11ª rodada contra o Corinthians. O Santos tinha a 5ª melhor defesa do campeonato. 10 gols sofridos. E 13 pontos. 11 jogos, 10 gols sofridos. O time estava no meio da tabela do Campeonato Brasileiro. Quantos pontos você falou? 13. 11 jogos, 5ª melhor defesa do campeonato. Tinha uma média de menos de 1 gol sofrido por jogo. Tá bom? De lá para cá, desde a saída dele, são 8 jogos no Campeonato Brasileiro. O Santos é disparada a pior defesa do campeonato desde a saída do Odair Hellmann. São 21 gols sofridos em 8 jogos. É uma média aí de mais de 3 gols por jogo, é isso? Média de 2 gols e meio por jogo, mais ou menos. 2,65. 2,65. Não tomava 1 gol por jogo na média, agora toma mais do que 2 gols e meio por jogo. E se você olhar em pontos, o Santos nesse período só somou mais pontos que o América, mas ainda assim foi 1 ponto a mais. Então, o trabalho do Odair não era satisfatório, é verdade, mas que piorou muito depois que ele saiu, é inegável. Os números estão aí, sobretudo defensivamente.